O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a ascensão de Jesus ao céu. Jesus sobe ao céu, mas por quê? Alguns se perguntam por que sobe ao céu, já que ele passou pela morte, está vivo, poderia ficar com os discípulos. Precisamos entender o significado profundo da ascensão de Jesus ao céu. A ascensão é a demonstração de que aquele que foi humilhado agora está exaltado à direita do Pai. A ascensão, portanto, é o coroamento da Páscoa. A ressurreição demonstra que aquele que passou pela morte está vivo, é uma coisa. O que estava morto agora é vivente, está vivo. A ascensão é como se fosse uma outra face do mesmo mistério. A ascensão demonstra que aquele que foi humilhado agora será exaltado. É o mesmo mistério visto em dois ângulos diferentes. São as duas faces de uma mesma moeda. Mas também nós podemos olhar o mistério da ascensão do ponto de vista da narrativa cronológica do texto do Evangelho. Do ponto de vista cronológico, não significa o final de uma história. Na verdade, significa o início de uma nova caminhada, de uma história nova. Se a presença de Jesus não é mais percebida com os olhos, alguém pode dizer, mas é o fim, porque ele sobe ao céu e a presença dele já não pode mais ser percebida pelos discípulos. Se a presença de Jesus não é mais percebida com os olhos, não significa que ele esteja ausente. Se ele não pode ser visto com os olhos, não significa que ele não estará conosco. A palavra dele, no Evangelho de hoje, dizia com muita clareza: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim. Portanto, não é o final de uma história de Jesus. Ele estará conosco todos os dias até o fim. Por mais que nós não o percebamos com os olhos, ele permanece conosco. Portanto, nós devemos perceber a sua presença não com estes olhos, mas nós podemos perceber a sua presença através do seu Espírito Santo que está presente em cada um de nós. A primeira leitura dizia que os discípulos deveriam esperar a realização da promessa do Pai.
A promessa seria: sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O Espírito Santo. O Pai prometeu o Espírito Santo. E a palavra dizia: sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso mostra uma vez mais que Jesus não deixa os discípulos sozinhos. Jesus não abandona os discípulos. Ao contrário, Jesus os reveste com o seu Espírito, com a sua força. Nessa história nova, no início dessa história nova, o Espírito Santo é aquele que age nos apóstolos e na igreja toda. Nós não estamos sozinhos. E nós deveríamos, então, diante desta palavra, devemos nos perguntar o que o Espírito Santo deseja fazer, já que é Ele quem age nessa fase nova da história, já que é Ele quem nos foi dado como uma promessa. Nós devemos nos perguntar o que o Espírito Santo deseja fazer na igreja, o que o Espírito Santo deseja fazer no coração dos discípulos e dos apóstolos. O Evangelho de hoje nos dava uma direção. O Evangelho mostrava que a tarefa que Jesus deixa é a tarefa de fazer discípulos. Ide pelo mundo e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A tarefa é fazer discípulos. E o batismo é um meio através do qual nós podemos fazer discípulos. Mas não basta batizar. É preciso fazer discípulo. Porque ser batizado é relativamente simples. Ser discípulo exige convicção, exige pertença, exige convencimento interior. Portanto, não basta batizar, é preciso fazer discípulos. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, de doença que se espalhou pelo mundo inteiro. Neste tempo de pandemia, estamos impedidos de fazer discípulos? É uma pergunta muito que deve nos questionar muito profundamente. Estamos, de fato, impedidos de fazer discípulos porque não podemos sair de nossas casas, porque não podemos ir para a igreja? Estamos impedidos de fazer discípulos? Provavelmente alguns achem que sim, que é difícil assim evangelizar, é difícil assim fazer novos discípulos para Jesus, como desejava e deseja o Espírito Santo de Deus. Queridos, não nos enganemos. Nós podemos fazer discípulos sempre, em todos os momentos, em todos os lugares. Movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito de Jesus, nós podemos atingir os corações de muitas maneiras. E nesse tempo tão difícil que estamos atravessando, nós podemos fazer discípulos de uma maneira muito simples. Podemos fazer discípulos através do amor prestativo em relação a quem está próximo de nós. Podemos praticar o amor, não o amor romântico das novelas, mas o amor prestativo. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Às vezes a gente pensa no amor apenas através das palavras românticas, né? Não. Nós devemos colocar mais amor nas obras do que nas palavras. Trata-se então de uma qualidade que nós devemos buscar para a nossa vida, já que queremos fazer discípulos. É a qualidade de ser amável.
a amabilidade. Repito, não é o amor romântico. A amabilidade significa ser amável. Ser amável faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Se eu quero amar, naturalmente eu devo ser amável. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser amável com aqueles que o rodeiam. Já pensou nisso? Você é amável na sua casa? As pessoas que te rodeiam poderiam dizer que você é uma pessoa amável? Tornar-se amável, portanto, significa que o amor não age rudemente. As pessoas confundem as coisas, sobretudo os homens. Os homens acham que ser macho significa ser rude, ser grosseiro. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho nos manda ser amável. Portanto, o amor não age rudemente. O amor, ou ser amável, significa não atuar de forma inconveniente. Não ser duro no modo como tratamos os outros. Portanto, tornar-se amável significa que os meus modos e as minhas palavras se tornam agradáveis, não ásperos, nem rígido. Nesse tempo em que tudo parece tão confuso e tão difícil, somente a amabilidade é aquela resposta que nós devemos oferecer para com todos. Quando a gente vê que tudo está dando errado, que tudo está mal, só nos resta a amabilidade. Um olhar amável faz com que nós nos detenhamos menos nos limites dos outros. Quando a gente olha a pessoa com os nossos olhos críticos, nós nos detemos nos limites dela. Mas quando a gente converte o nosso olhar em um olhar amável, nós não vamos nos deter nos defeitos dos outros. Quando a gente deixa o nosso coração e os nossos atos e a nossa vida ser amável, nós vamos renunciando ao pessimismo. O pessimismo que busca defeitos nos outros, o pessimismo que faz com que a gente viva apontando os erros alheios. Talvez a gente goste de olhar para os erros alheios, para que os nossos pareçam menores. Portanto, para compensar os nossos próprios defeitos, nós elegemos apontar para os defeitos dos outros. Quando eu me torno amável, eu renuncio a esse modo de agir e eu passo a ser tolerante, olhando o outro com um olhar amável. Portanto, o amor amável gera vínculos, aquilo que nós precisamos, né? Tem tanta gente que tem dificuldade de se relacionar com os seus próprios familiares nesse tempo de pandemia. É o amor que vai gerar vínculos, o amor amável. Vai fazer com que se cultivem laços, crie-se novas formas de relacionamento, construindo mais pontes do que separações. Está aqui então um caminho que o Evangelho nos deixa. A amabilidade, buscar este amor amável, este amor prestativo. Se agirmos assim, com certeza nós estaremos, no mínimo, preparando corações para se tornarem abertos para a palavra do Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo neste tempo que antecede o Pentecostes. Neste tempo em que a igreja agora caminha para o dia de Pentecostes. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude, nos faça pessoas abertas
ao amor prestativo, à qualidade da amabilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.